Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma Economia Sem Enrolação. É o seguinte, todo mundo me encheu o saco para falar sobre o HTMX11, um fundo imobiliário que parece uma criptomoeda, subiu pra cacete, depois caiu, depois subiu de novo. É o bota casaco, tira casaco, bota casaco, tira casaco. Vocês me encheram o saco em todas as redes e também lá na minha comunidade. Então, como a galera da comunidade mora no meu coração, eu estou gravando esse vídeo aqui, eu não posso estipular um preço, olha, o fundo vale tanto, você tem que ter uma certificação, eu não quero me enrolar, mas eu posso falar o que eu acho do segmento, por que subiu, por que caiu e algumas perguntas super importantes. Portanto, fique até o final. Se você não tem o fundo, é muito importante que você entenda por que a galera perdeu o dinheiro nessa história toda. Então não interessa, eu não tenho fundo, não vou olhar o vídeo. Ué, e se estiver num bom momento? E se você está perdendo dinheiro em outro fundo porque cometeu o mesmo erro que a galera está cometendo aqui? E quanto eu tenho nesse fundo? Quanto eu estou ganhando? Eu vou mostrar tudo isso, tá? Mas antes, você já sabe, se inscreva aqui no YouTube. Muita gente na virada do ano foi desinscrito, o YouTube faz isso. E me diga aí nos comentários, você já perdeu dinheiro com algum fundo imobiliário? Me diga o nome aí, os fundos mais citados, eu faço um vídeo. Lembrando que eu tenho um podcast todos os dias no Spotify, chegamos a 500 episódios essa semana, e tem meu livro aí que já virou um best-seller, pode ser o seu primeiro livro de 2024. Sem enrolação, então, vamos falar sobre o cenário atual, o que aconteceu aqui, já que é um fundo do segmento de hotéis, a gente tem que falar do segmento. Primeiro ponto interessante, o segmento vinha bem, com uma ocupação na faixa de 60% a 65%, eu marquei em verde aqui, e quando chegou a pandemia, 2020, caiu para 26,5%, depois começou a melhorar. Então, a ocupação, olha só, ela simplesmente despencou durante a pandemia, e não foi em um local específico. São Paulo foi assim, que é onde o fundo tem os hotéis. Rio de Janeiro foi assim. Belo Horizonte foi assim. Então, primeiro ponto. Temos um fundo do segmento de hotéis. Ok. O fundo vinha bem? Bom, o segmento vinha muito bem. De repente, um cara comeu uma sopa de morcego e a vida de todo mundo mudou. Vocês já imaginaram se o cara se sentasse lá para tomar aquela sopa e, de repente, ele tomasse uma sopa de tartaruga, não de morcego? Nada disso teria acontecido. Olha que loucura, cara. O cara decidiu tomar porra de uma sopa de morcego. A nossa vida inteira mudou. Mas é isso aqui. Então, fundo vinha bem e guardem um número, tá? 60 e poucos % de ocupação. Então, beleza. Isso era o que estava acontecendo no segmento de hotéis. Ok, obrigado. Quais são as maiores marcas hoteleiras? Ibis, Ibis Budget, Mercury, Ibis Styles, Novotel, Windsor, e aí tem os outros aqui que não interessam tanto. Mas vocês estão vendo as marcas aqui, vão guardando o que eu estou falando. O segmento não tem tantos fundos imobiliários assim, o mais representativo é o HTMX, e depois do desafio, da tempestade da pandemia, o setor começou a melhorar. Óbvio que o preço das passagens tá cagando tudo. Eu já até falei aqui, falo no meu podcast todos os dias. O preço das passagens tá um negócio absurdo, cara. Porra, passagem Rio-São Paulo, 2, 3 mil reais. Tá de sacanagem? Tá de sacanagem, cara. Mesmo assim, o turismo tá voltando. Charlão, qual turismo? O turismo que importa pra gente aqui é o turismo de negócios. Ah, o Brasil tá exigindo visto para quem vem de Luxemburgo. Foda-se. Nesse caso aqui, eu acho besteira. Mas estou dizendo o seguinte, esses hotéis do fundo são hotéis de negócios. A galera vem para uma feira em São Paulo, feira de casamento, feira de supermercado, feira erótica, feira de games, feira Android. O pessoal vem para uma feira, fica nesse tipo de hotel do fundo. E o segmento voltou com tudo. Porque nós ficamos 2 anos praticamente sem eventos. E aí, de repente, voltou evento, show, jogo, tudo, tá?
São Paulo, obviamente, lidera essas buscas por viagens nacionais. Os fundos imobiliários subiram muito no último ano. Isso foi um ponto interessante. E para quem quer viajar, eu tenho um curso lá na comunidade, super completo de cartões, pontos, milhas. Cara, é um negócio muito bacana. Eu ensino você a ganhar ponto, viajar com milha. Cara, eu mostro, eu compro passagem. Não é um negócio teórico. Ah, é bom ter esse cartão, é bom ter isso. Não, cara. Eu te ensino a se cadastrar, a ganhar ponto, a dobrar. Eu compro passagem. Eu mostro, cara, pelo amor de Deus. Se você não tá viajando de graça, você tá brincando aí, tá de bobeira. Agora vamos falar do fundo, depois que eu falei do segmento e dos problemas. Bom, o Hotel Max Invest, vulgo HTMX11, é do segmento de hotéis, em atuação desde 2007, possui 22 ativos em São Paulo, ou seja, tem 22 hotéis que têm quartos do HTMX, mas não necessariamente todos os quartos daquele hotel. E ele estava desde agosto de 2023 sem atualizar o relatório, isso é um ponto super negativo. Ele está com preço sobre valor patrimonial esticado, tem uma vacância de 30 e poucos % e pagou 6% nos últimos 3 meses. Aqui a gente já vê um problema, tá? Como ele pagou 6% nos últimos 3 meses, tem gente que está fazendo a seguinte conta: caramba, o fundo paga 2% ao mês, eu vou comprar. As pessoas estão comprando o fundo pelo que ele está pagando, não estão entendendo o que o fundo faz, que é o que eu vou mostrar aqui, da onde vem o dinheiro, com que ele gasta. Você não pode comprar um fundo, ah, que legal, o fundo está pagando 3%, vou comprar. Muita gente se ferrou em fundinho de papel porque olhou o rendimento. Pô, pagando 1,40 é bom. Aí, Charlan, não vai entrar nesse fundo de papel pagando 1,40? E eu olhei o fundo, eu não, meu irmão, sai fora. Puta concentração de sacado, fica aí, deu merda. Deu merda. Outro ponto, eu mostrei aqui para vocês, vacância 30 e poucos %. Aí já teve gente mandando mensagem. Sabe por que o fundo caiu? Porque tá com uma vacância gigante. Ué, mas 30 e poucos % é a vacância histórica do segmento de hotéis. Lembram que eu mostrei para vocês? Mais de 10 anos de histórico de 50% a 60% de ocupação nos hotéis. Então, se esse fundo tiver uma vacância de 25%, eu tenho que falar, caralho, tá ótimo. Por isso que eu disse, você tem que entender. Por exemplo, VISC 11, vacância de 10%, 15%, é horrível. Nesse fundo aqui, vacância de 25%, caralho. Festa. Você tem que entender o segmento que o fundo faz. Ele também tem uma característica que eu gosto. Os imóveis, os quartos de hotéis são muito bem localizados. A qualidade desses ativos aqui é muito boa. Mais pra frente eu falo sobre isso. Os bairros são muito bons. E são esses hotéis aqui que eu disse para vocês lá que estavam na lista dos maiores. Ibis Styles, Ibis Budget, Blue Tree Faria Lima, Park Inn Radisson, Staybridge. São hotéis focados em negócios. Hotéis focados em negócios. Sempre que eu viajava do Rio de Janeiro para São Paulo, quando eu comecei a viajar, né? Eu ficava no Ibis. Agora eu já me dou o luxo de ficar em umas coisas um pouco melhores. Mas se eu tiver que ficar no Ibis, tiver que ficar no Ibis Styles aqui, fico numa boa. Eu gosto do Ibis que é tudo novinho. O Ibis é tudo novinho. Você vai ficar... É igual o McDonald's. Você come aqui ou come em Israel, Jamaica, Estados Unidos, é igual. O Ibis é tudo igualzinho, é novinho. Tem uns hotéis por aí que são caros pra caralho, que o quarto é velho, tem aquele sofá furado, e o hotel é caro porque o quarto é grande. Eu não gosto de coisa velha, eu prefiro o Ibisinho, tudo novinho. Bom, e como é que o fundo se remunera? Como é que ele faz dinheiro? Através de 2 formas. Primeiro, quando você se hospeda no quarto lá de hotel. Ele ganha essa receita. E depois ele vende alguns quartos. Eu destaquei aqui setembro, outubro, novembro de 2019, ele vendendo alguns quartos, de 1 a 2 quartos por mês. Alguns meses ele vende, outros ele não vende. Então muita gente está falando, ah lá, o fundo subiu muito porque ele está começando a vender os quartos agora. Agora, cara, o fundo sempre fez isso.
O fundo sempre fez isso. Acelerou agora? Acelerou. Eu quero saber o motivo. Mas ele sempre ganhou dinheiro com a receita dos hóspedes e com a venda de quartos. Então ele compra às vezes alguns quartos, espera esses quartos se valorizarem e vende. Ótimo negócio. Tanto que nos relatórios antigos, se você pegar, ele sempre destacou aqui a receita. O que é a cota de renda fixa, dinheiro que está aplicado, o que é parte da cota da venda dos imóveis e o que é parte da operação propriamente dita dos hotéis. E um tradezinho que eu já fiz no passado é o seguinte: sempre que o fundo vende um quarto de hotel, vendia 2, 3, ele disparava o dividendo, a galera comprava muito, e aí você podia vender o fundo que ele subia de preço. Aí quando ele pagava pouco, todo mundo se desesperava, vendia o fundo, aí você podia comprar. Então um tradezinho que sempre deu para fazer no passado é esse, que é o que dá para fazer em qualquer fundo. Às vezes ele paga alguma coisa excepcionalmente, aí todo mundo acha, caramba, o fundo paga muito. Não, é excepcionalmente. Por isso que sempre que tiver uma receita muito grande ou muito pequena que está distorcida, você tem que olhar o relatório. Então vocês entenderam? É um fundo de hotéis com 400 e poucos quartos, que sempre vendeu quarto, que tem receita de hóspede e tal. Beleza. Agora vamos olhar o que aconteceu com esse fundo na pandemia. Quando começou a pandemia, ele tinha ali já mais de 20 mil cotistas. A taxa de ocupação estava interessante, olha só, 77%, 78%, 60%. Então, quando começou a pandemia, até o momento da pandemia, estava tudo bem. Eu era, inclusive, já cotista desse fundo. Diversificação. E aí começou a pandemia, meu irmão. O que aconteceu, de repente, com os aeroportos? Os aeroportos fecharam. Aí, ó, tudo às moscas, um ou outro passageiro, o pessoal da limpeza, e ninguém querendo viajar, tudo vazio. Depois, São Paulo cancelou todos os eventos com mais de 500 pessoas por tempo indeterminado. Cara, pensa o desespero. Você tem 400 quartos de hotéis em São Paulo, quartos focados em eventos, e aí não tem mais evento. Você deixa de ter os hóspedes, que não estão mais fazendo reserva, e você tem que devolver o dinheiro e cancelar quem já pagou. Destrutivo. Nesse momento, a coisa ficou muito ruim. E aí um fundo que pagava todos os meses, às vezes normal e às vezes muito, passou a não pagar nada. Então, eu fui buscar os relatórios lá atrás, olha só, relatório de 2020, março, abril e maio. Zerou, galera, zerou. Depois teve uma respiradinha, mas o fundo começou a dar prejuízo. O fundo deu prejuízo. Então, no relatório aqui, lá de 2022, o fundo anunciava aqui, ó, com os números de 2021, esse. Infelizmente, somando os resultados do fechamento de março a janeiro de 2021, o fundo acumula prejuízo de R$ 2,00 por cota, portanto, não teremos distribuição. Lá na frente, quando foi andando, aí sim, no primeiro relatório de 2022, que o fundo começou a respirar. Olha o período inteiro, essas barrinhas aqui, ó, verdes para baixo, é prejuízo que foi se acumulando. Então, um fundo que era sempre barrinha para cima, ficou anos barrinha para baixo, acumulando prejuízo. Não tinha hóspede. E quando tinha, os hóspedes queriam pagar pouco. A receita por quarto caiu. Eu vou te mostrar o gráfico também. Acabou. Não tinha hóspede e não tinha venda. Olha aqui o número lá de trás de 2020. Então a receita dos quartos, ela existia, mas era pequena e nós não tivemos lucro com a venda dos hotéis. Resultado líquido, prejuízo. 310 mil, 268 mil, 345 mil, 384 mil, 323 mil. O fundo ficou dando prejuízo. Eu até destaquei aqui, eu escrevi. Sem hóspedes e sem vendas de unidade. Afinal de contas, quem iria comprar uma unidade de hotel no meio de uma pandemia? O negócio morrendo, as pessoas falando que os hotéis iriam fechar, que os shoppings iriam fechar. Ficou um negócio desesperador. Mas
Quem acompanha este canal aqui, quem está inscrito, viu que eu comecei a falar com vocês. Tem algo acontecendo. A curva virou. Do momento que o fundo parou de dar prejuízo e começou a dar lucro, eu falei aqui, pessoal, opa, esse primeiro lucro vai ser para pagar o prejuízo e depois o fundo vai voltar a pagar. Estava 70, 80 reais o fundo. A gente começou a falar, opa, e aí ele entrou na carteira do canal. Naquele preço estava muito bom. Pois agora, o que está acontecendo? Agora ele tomou um tombo, por isso que vocês me encheram o saco, de 19%. Ele caiu num dia muito, chegou a estar caindo 25%. Depois ele já subiu bastante de novo. Quais são as hipóteses que nós temos aqui para essa queda? Bom, a possível existência de alguma questão não divulgada, algo que a gente não sabe, aí seria até crime alguém movimentar sem todos terem informação. Um grande player vendendo e agora comprando, é difícil saber. O ponto importante aqui, já trazendo para o momento atual, nós saímos de 1% de taxa de ocupação para 61% agora no final do ano. Então vocês estão vendo que em relação à ocupação não há problema. Eu olhei o relatório do fundo agora, esse último não há problema. A diária saiu de R$ 220 para 549. Nós estamos quase no pico de diária. Então, olha o que eu estou falando para vocês. Olhando o último relatório, que saiu agora em novembro, tá? Demorou muito. Puta cagada isso, tá? Que a gestão não repita isso. Bom, o fundo tá com uma boa taxa de ocupação e tá com praticamente o topo histórico de diária. Olha como o momento do fundo tá bom. Então, será que o que está acontecendo não é que o preço subiu muito e ficou descolado da realidade, mas a realidade é boa? A gente só tem que discutir aqui preço. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O fundo me parece bom. O que a gente precisa discutir é se ele é bom a R$ 199, a 150 ou a 100. É isso que a gente tem que entender. Ele continua tendo como destaque a sua boa localização. É um fundo de eventos em boas áreas e 40% é do segmento econômico. São os IBs, que vivem cheios. O turismo em São Paulo teve um movimento recorde, 290 bilhões no ano. Então, eu estou sendo repetitivo para vocês entenderem que eu não faço as coisas, não tiro do furico os meus estudos e números. É um fundo de hotéis em São Paulo. São Paulo está batendo recorde de faturamento. E uma coisa leva a outra. Shows, tudo mais. Quando você tem no ano uma coisa boa, no ano seguinte tentam replicar. Então, cantores famosos, Taylor Swift bombou o show. Fórmula 1 bombando em São Paulo, já garantido para 2024. Essa questão da localização, de novo, eu vou bater na tecla. São excelentes ativos que eles têm. Tanto que o fundo valorizou 50% em 12 meses. Isso depois da queda. Na pandemia, ele teve essa queda brutal. Saiu ali de R$ 160 para os praticamente 80 que eu falei. E no pós-pandemia, aí sim ele disparou, principalmente no início de 2022, quando eu comecei a gravar os vídeos e explicar para vocês o que estava acontecendo. Eu acho que essa alta dos dividendos aqui deixou todo mundo muito eufórico, errando a mão. Em relação à minha posição, eu tenho ele tanto na carteira do canal quanto na minha carteira pessoal. Por que tu tem duas carteiras, meu irmão? Não quer mostrar aqui? Eu tenho duas carteiras, porque eu tenho uma carteira que me acompanha há anos, que eu invisto anos, desde o, sei lá, do meio dos anos 2000, essa aqui. Porque aquela minha carteira lá de 2000, 2001, 2002, até já acabou a corretora. Então não tem como eu ficar carregando. Mas eu mudei para XP, sei lá, 2016. E aí trouxe alguns ativos, outros eu vendi. Eu tenho uma carteira separada da aposentadoria. Da aposentadoria tenho regras. Na minha outra eu sou mais flexível. E eu tenho HTMX nas duas carteiras. Na carteira do canal, vocês estão vendo aí, mesmo depois da queda, eu tô com 84% de retorno. Na minha pessoal, eu comprei mesmo quando o fundo estava com um pouco mais de risco, então tem um preço médio de R$ 79. Agora o preço estava R$ 153 quando eu dei esse print, agora está maior. Então eu devo estar aí com 140%, 150% de retorno nessa carteira.
Então 85 num, 100 e pouco no outro. Se cair 10, 15%, eu não vou vender por isso. Eu quero saber outras informações do fundo. Então eu acho que a turma investiu muito correndo no FOMO. Caramba, tá subindo e tal. Mas você não tem que fazer isso quando tá subindo. Por que quando eu falei lá atrás que esse fundo poderia dobrar, ninguém se interessou? E agora a R$190 tem gente comprando. Quando caiu, eu comprei mais um pouco, se eu não me engano, a 154. Mas 180, 190, eu precisaria ter uma informação muito boa para comprar isso e uma informação no relatório gerencial, não um migué por aí. Então, recapitulando, eu acho que muita gente errou a mão porque viu esse yield grande. Nós tivemos o relatório divulgado agora, de novembro de 2023. Eu reforço aqui que essa localização e os ativos realmente me deixam um pouco mais aliviado pelo segmento e a localização. Vocês estão vendo aí bons hotéis, boas localizações. E o que foi muito ruim nesse último relatório é que, de agosto a novembro, o fundo acelerou a venda de quartos. Então, quando a galera olhou esse relatório, falou, caramba, o fundo está vendendo quarto pra cacete. Durante novembro, 9 unidades foram vendidas. Isso preocupou muito, porque o fundo vendia 1, 2, 3 unidades por mês. Vendeu 9 no mês, eu já vi aqui que teve mês que provavelmente vendeu mais. Tem gente falando, o fundo está vendendo e distribuindo patrimônio. Calma, eu não sei se ele está fazendo isso, você tem que esperar ele falar isso. Quanto ele tem em renda fixa, da onde está vindo, quais são os investimentos, quantos quartos o fundo pretende vender. Então, eu preciso de algumas respostas, vou tentar mandar até para a gestão do fundo, e aí eu posso calcular o meu valor justo. O fundo, na minha cabeça, é bom? É, mas eu vou repetir. Eu não sei te dizer se ele é bom a 190, 150, 100 ou 80 reais. Quais são as perguntas que eu preciso entender? O último relatório em agosto e depois a venda foi acelerada. Por que a venda foi acelerada? Porque esse mercado tá bom? Foi uma boa proposta? Então, estão oferecendo muito pelos quartos? Os quartos estão se valorizando? Então o valor patrimonial vai subir muito do fundo? Eu quero entender. Vocês estão me acompanhando? O fundo está vendendo muito quarto porque o mercado está muito bom? Eu quero entender. Ou ele teve algum compromisso? Precisa explicar isso. Tomara que baixe na madeira. O mercado, tá bom pra cacete, Fórmula 1, Taylor Swift. A gente viu uma oportunidade e vendeu. Legal. O fundo pretende comprar novos quartos, fazer uma nova emissão, aproveitando esse mercado aquecido? Poderia ter feito antes, né? Tudo jogado às traças. Outra coisa, qual a valorização dos imóveis no pós-pandemia? Existe uma meta de vendas, uma meta anual? Existe uma meta mensal de venda de imóveis? Qual a meta? Quantos quartos vão ser vendidos por ano? Pô, Charlão, não dá para falar isso porque a gente vai de acordo com o mercado. Legal, mas a gente precisa do valor médio dos quartos, uma previsão, a gente pode vender até 25, 30 quartos por ano. Então o fundo em 12, 13, 14, 15 anos vai acabar? Legal, quanto vai ser distribuído? Estão me acompanhando? Mas, olhando o último relatório, a exceção dessa venda um pouco maior, eu não vi nada muito absurdo, muito fora do que eu vejo há anos já nesse fundo. Há anos já nesse fundo. 4, 5 anos que eu falo desse fundo aqui. Então, espero que eu tenha explicado algumas coisas. Provavelmente eu terei mais informações. Charlão, você tem uma ideia de preço justo? Tenho, já montei minha planilha e tal, mas eu não posso dar um preço justo. Vocês não querem que eu arrume problema com a CVM. Eu já tenho um preço justo, vou tentar falar mais lá no meu Instagram, vou deixar o link aqui nos comentários, mas é um fundo que vai continuar na carteira do canal por enquanto não sai, ainda mais com esses preços médios aí que eu paguei 70, 80, 90 reais, cair muito de repente, pode dar até uma oportunidade. Se você gostou desse vídeo também me diga aí nos comentários, pelo amor de Deus, fale sobre o fundo tal. Não esqueça, antes de ir embora, se inscreva aqui no YouTube, muita gente foi desinscrita. Quem estava inscrito e pegou esse fundo a 80 reais, não
tá reclamando, já me diga aí nos comentários. Você já perdeu dinheiro com algum fundo imobiliário? Me diga o nome do fundo, os fundos mais citados. Eu faço vídeo aí, se gostou, curte o vídeo, curte o canal, bate no sininho, até a próxima.